Meio-dia, 3 minutos agora. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso FN1. Uma boa tarde para você. Olá, ótima tarde para você. Hoje é o último dia da intervenção da Prefeitura de Prudente na empresa Prudente Urbano. O futuro do transporte coletivo na maior cidade da região está longe de ser resolvido, viu? Apesar de 133 dias de intervenção, os passageiros correm o risco de ficar sem ônibus já a partir de amanhã e no começo da semana que vem também. Hoje cedo a Prefeitura deu uma entrevista coletiva para explicar como é que fica a situação do transporte coletivo a partir de hoje. Ontem, como você viu aqui no FN1, a Justiça autorizou a rescisão do contrato entre a Prefeitura e a empresa. Bill Pascoaloto acompanhou a movimentação lá na Prefeitura, vai contar para a gente tudo o que aconteceu agora. Vamos lá, Bill, pode começar explicando então por que existe essa possibilidade de não ter ônibus rodando nos próximos dias aqui em Prudente. Notícia que preocupa muito quem depende do transporte coletivo, hein? Boa tarde para você. Oi, Carla. Boa tarde para você, para o Murilo e para todos. É muito simples. Hoje, sexta-feira, é o último dia da intervenção da Prefeitura na empresa Prudente Urbano. A partir de amanhã, a Prefeitura assume de forma efetiva o transporte coletivo. E na segunda-feira, existe uma licitação para que empresas que queiram prestar esse serviço aqui em Presidente Prudente possam se candidatar e aí sim tomar conta desse serviço que era prestado pela empresa Prudente Urbano. Só que a contratação dessa nova empresa, mesmo sendo de forma emergencial, deve respeitar os trâmites jurídicos e administrativos. Por isso, até que essa empresa seja efetivada para fazer esse transporte de forma emergencial e consiga colocar nas ruas toda a frota para rodar, a Prefeitura até agora não tem ainda a certeza de como vai fazer nesse período, vamos chamar assim, de período de vacância, né? Um período aí em que se tem uma janela, o próprio secretário usou esse termo, de como eles vão fazer para atender a população. Existem algumas alternativas. A primeira delas, que isso já está homologado desde aquela greve, quando os funcionários da Prudente Urbano pararam de trabalhar antes da intervenção, de que eles podem contar com o auxílio dos motoristas de vans aqui do município que estão cadastrados para poder fazer as linhas do transporte coletivo. Uma outra alternativa é um decreto que será publicado hoje, autorizando que a Prefeitura possa fazer a contratação emergencial de empresas terceirizadas, de ônibus, vamos dizer assim, para o pessoal entender melhor, para atender a população. Claro que tanto de uma forma quanto da outra, todas as linhas do transporte coletivo de Presidente Prudente não conseguirão ser atendidas. Então vai ter uma redução aí de veículos no transporte coletivo. E existe ainda uma outra situação. Durante a coletiva, tanto o prefeito Ed Thomas quanto o secretário de Mobilidade Urbana disseram que existe sim empresas já que estão interessadas nesse transporte aqui de Presidente Prudente. Mas na segunda-feira, se não houver um acordo, se as empresas não conseguirem atender aquilo que a prefeitura quer para o transporte coletivo de Presidente Prudente, existe a possibilidade de não se ter um vencedor nessa chamada licitação. Daí, a prefeitura, com esse decreto que será publicado hoje, ela vai poder contratar, sem licitação, uma empresa que ela julgue competente para fazer o serviço. Esse contrato vai durar por cerca de 6 meses, de forma emergencial. Depois disso, uma licitação será aberta para aí sim termos uma empresa de forma definitiva operando em Presidente Prudente. Eu conversei com o prefeito Ed Thomas e com o secretário de Mobilidade Urbana logo depois da coletiva e eles falaram sobre o modelo do contrato e também sobre essa situação do transporte de Presidente Prudente. Veja só. Por conta dessa instabilidade comercial, econômica que o país atravessa e que influencia diretamente o sistema de transporte público, entendemos, a exemplo de maiores cidades, cidades que já passaram pela situação e já superaram, que o quilômetro rodado deu um pouco mais de segurança na negociação para o município, maior licitude na contratação, assim também como também dará um pouco mais de segurança para a própria empresa, sabendo que ela não correrá tanto risco quanto ao sistema de bilhetagem por falha no sistema. Esse é o nosso objetivo. É um decreto emergencial que vem seguido logo depois de uma licitação,
que a gente quer fazer com transparência, certo? Entregar para essas pessoas no primeiro momento 50 ônibus, depois 60, depois 70, até que a gente chegue ao final, né, com um transporte, acima de tudo, remodelado. Eu pessoalmente, a prefeitura pessoalmente, com a empresa ganhadora, né, desse decreto, desse emergencial, contrato emergencial. A prioridade é contratar nossos trabalhadores, é dar a preferência a esses profissionais, preservando o direito daquele patrão que já comprou esses passes, das pessoas que têm esses passes. A nova empresa que chegar tem que absorver, e a prefeitura também, e cobraremos lá na frente, juridicamente, a empresa Prudente Urbano. Pois é, quando o prefeito Ed Thomas citou a questão dos funcionários da empresa Prudente Urbano, né, dessa contratação que deverá ser feita, eles deverão ser absorvidos pela nova empresa, nós questionamos também a situação do 13º, que ontem nós trouxemos aqui no Fronteira Notícias primeira edição, que segundo os funcionários, esse dinheiro da primeira parcela ainda não tinha caído. Nós fomos informados que esse dinheiro tinha sido depositado e estava bloqueado pela Justiça, mas que já foi liberado e que então esse dinheiro já caiu na conta dos funcionários. Hoje pela manhã, quem precisou do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente teve mais um dia de superlotação, as pessoas reclamando bastante da falta de ônibus circulando nas ruas, né? Desde que vários ônibus da empresa foram apreendidos por falta de pagamento de parcelas de financiamento, cerca de 25 ônibus estão rodando pelas ruas de Presidente Prudente e isso acaba atrasando alguns itinerários, superlotando outros e acaba incomodando quem precisa do transporte coletivo por conta da estrutura que está sendo praticada. Outra coisa que o prefeito Ed Thomas disse durante a coletiva é que a passagem de ônibus, que hoje custa R$ 4,25, deverá ser mantida pela nova empresa. A prefeitura não fará um reajuste deste valor para as empresas, até porque o contrato que deverá ser firmado a partir de segunda-feira com a empresa vencedora terá um molde diferente do que o que é praticado com a Prudente Urbano. Não será pago por bilhetagem, pelos bilhetes vendidos, mas sim pelo quilômetro rodado, que, segundo o secretário Luiz Edson, é uma forma que tem sido praticada em todo o Brasil e que tem ajudado bastante tanto as empresas que assumem o transporte coletivo quanto os municípios. Na decisão de ontem, o juiz Darcy Lopes Beraldo, ele considerou que o poder público já estava responsável pelo serviço e que tanto a prefeitura quanto a empresa, a Prudente Urbano, queriam essa rescisão contratual. O executivo alegando que o serviço prestado nem de longe era aquele que foi firmado em contrato e a empresa dizendo que esse modelo de contrato que ela tinha em mãos já era inviável. Nós entramos em contato com a Prudente Urbano, mas não tivemos nenhuma resposta. Da decisão cabe recurso, o que não deve acontecer, já que a decisão atende ambas as partes. Ambos queriam a rescisão contratual. Então, Carla e Murilo, continua essa saga do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente. Vamos esperar aí os próximos capítulos no início da semana que vem para saber qual empresa vai assumir o transporte coletivo e se terá ônibus a partir de amanhã nas ruas da cidade. A gente continua acompanhando essa situação tanto no Fronteira Notícias segunda edição quanto no portal G1 Prudente Região. A gente se despede do Bill Pascoaloto, a gente percebe que o nosso sinal, nossa imagem está tendo variação ali na qualidade, tá? Porque a gente se comunica com ele por meio da internet, mas a gente continua falando desse assunto aqui, porque é aquela história, né, Murilo? Ruim com ele, pior ainda sem ele. Se as pessoas já enfrentam dificuldades para ir aos compromissos, ao trabalho, às escolas, no dia a dia, com essa frota reduzida, e se não houver ônibus circulando na cidade? Sendo que foram mais de 130 dias esse período de intervenção da prefeitura por dentro das contas da empresa, tendo que se organizar para chegar a esse momento de rescisão contratual, fim da intervenção, já que a prefeitura já sinalizava de que isso poderia ou até deveria acontecer. E a situação que se vê é de incerteza, tanto para os passageiros quanto para os funcionários que têm contas para pagar. O que a gente espera, né, e vamos esperar que aconteça dessa forma, primeiro que a Prudente Urbano, por meio de seus representantes, tenha bom senso, tenha respeito pela população de Presidente Prudente
E caso chegue essa proposta do município para que os veículos permaneçam rodando pelo menos até a chegada dessa nova empresa cidade, que seja feito esse acordo para que não haja interrupção do serviço. Bom senso por parte da Prudente Urbano. Segundo, o que preocupa é chegar a esse ponto, a essa situação de não saber se vai ter ônibus amanhã ou para o começo da semana que vem. É um processo que vem se arrastando há muito tempo. E vamos dizer o seguinte, existem prazos, existem as obrigatoriedades, uma série de recursos, tudo que tem que acontecer. Mas nesse meio tempo não pode acontecer a interrupção de um serviço essencial para a população. Vamos supor o seguinte, que vai mudar a empresa de fornecimento de água. Dá para falar, vamos ficar 5 dias sem fornecimento de água ou sem energia? Não é possível isso. Existem dispositivos legais para garantir que esse abastecimento continue. O serviço público de transporte coletivo também tem que ser mantido. E existem ferramentas jurídicas, ou se espera que seja acionada a justiça de forma emergencial também, para garantir, olha, a empresa vai sair, mas que os ônibus sejam mantidos, que de alguma forma ela seja obrigada a prestar esse serviço até que uma nova chegue. Essa questão de falar assim, olha, não se sabe se vai ter, de repente, o que faz o morador amanhã? Vai para o ponto e fica lá, acho que vai ter, será que não vai ter? Segunda-feira, terça-feira, pessoas que precisam trabalhar, que precisam ir para o ponto, pegar um ônibus para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola. Imagina que situação. Então, que haja bom senso e também um acesso rápido a dispositivos, a ferramentas jurídicas para garantir que o serviço não seja interrompido. Porque a interrupção vai ser um desastre, sem dúvida, para o município, para a administração municipal, mas principalmente para os trabalhadores e para as famílias de Prudente. Justamente. A gente vai acompanhando essa situação aqui, trazendo todas as informações para você, principalmente para quem depende do transporte coletivo.